Liderança eficiente. Uma liderança eficiente, seja no início de um projeto ou na continuidade dele por sucessão. Uma liderança eficiente é aquela que soma, que acresce, que vai em frente. Não deixa o grupo dividir-se. A liderança eficiente é aquele que não quer perder, ele quer ganhar. E nós temos um exemplo maravilhoso na palavra de Deus, que é o povo de Israel. Esse povo hebreu, era escravo no Egito. Ficaram ali por muitos anos. E Deus havia prometido tirá-los e levá-los à terra de Canaã, terra da promessa. E o que aconteceu? Deus escolheu um líder para tirar este povo do Egito. Este homem foi Moisés. No livro de Êxodo, capítulo 12, verso 41, está escrito o seguinte: E aconteceu que ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Moisés conduziu este povo até a entrada da terra de Canaã. Houve muitos acertos e desacertos entre o povo, mas Moisés, o grande líder, conduziu este povo. E ao final, quando estavam prestes a entrar na terra de Canaã, o que aconteceu? Eu quero apenas ler o texto da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 34, versos 9 e verso 10. Ora, Josué, filho de Num, cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés lhe tinha imposto as mãos, assim os filhos de Israel lhe obedeceram e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. Moisés morreu. Sucessão. Quem é o sucessor? Josué, filho de Num, um dos homens que havia ido espiar a terra de Canaã. E apesar de todos os depoimentos negativos dos seus companheiros, o depoimento dele foi positivo. Nós vamos conquistar essa terra. Livro de Josué, capítulo 1, verso 2. Deus fala com Josué. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu te dou aos filhos de Israel. E Josué não temeu. Josué obedeceu a Deus. Josué não perdeu nenhuma tribo dos filhos de Israel. 2 tribos escolheram ficar aquém do Jordão, mas eles prometeram entrar na terra e lutar e ajudar as demais tribos a conquistar a terra. Foi uma promessa que eles cumpriram. Josué não mudou nada, apenas cumpriu o que Deus havia dito. Josué medita na palavra,
fica firme na palavra, que você vai conquistar todo o terreno que você colocar os seus pés. Josué lutou, teve dificuldades no meio da jornada, mas o objetivo dele era conquista. E no final da vida de Josué, de todas as conquistas, livro de Josué, capítulo 24, verso 28, nós lemos: Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Depois destas coisas, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu, tendo 110 anos de idade. E o sepultaram no território da sua herança, em Timnat-Será, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a favor de Israel. E assim, um sucessor que conquista, um sucessor que implanta do território do inimigo e concede vitória, traz vitória para o povo. Esse é o bom sucessor, é o líder eficiente, que quando chega no fim da sua vida, ele diz: olha, se vocês quiserem servir a outros deuses, vocês é quem sabe. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A nação de Israel não se dividiu na sucessão de Moisés por Josué. O povo de Israel era mantido unido pela liderança dos anciãos e dos profetas. Só veio a acontecer uma divisão em Israel quando Salomão, o terceiro rei de Israel, com toda a sua riqueza, todos os seus projetos, quando ele morreu, o seu filho sucessor, chamado Roboão, esse levou a divisão do povo, porque ele deixou de seguir o conselho dos anciãos e resolveu seguir o conselho dos seus colegas mais jovens, sem experiência, e a sua própria inexperiência levou o povo a se dividir. Daí surgiu as 10 tribos com Jeroboão, um ex-servo de Salomão, que adotou essas 10 tribos, se tornou rei nas 10 tribos do norte e levou o povo à idolatria. Roboão, filho de Salomão, foi um mau sucessor. Ele deixou o povo dividido. E quando ele deixou dividido, ele demonstrou ser um líder ineficiente. Daí para frente, continuou o povo dividido. O líder eficiente é aquele que ajunta, não que divide. É aquele que faz o povo ir na direção de Deus e crescer para a glória de Deus. Assim deve ser na igreja do Senhor hoje. O povo de Deus deve estar unido e não deve ter motivos para se dividir. Você pode entender isso? Medite nestas palavras. Vamos ir na direção da unidade, em nome de Jesus.